Louvado seja o nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito boa noite você que nos acompanha através da nossa página no Facebook. Nós tivemos essa semana a inspiração de fazer uma live sobre São Pio de Pietrelcina. Estamos aqui, eu, Jorge Pio, a imagem de São Padre Pio com a vela na frente. Confesso a vocês que na nossa casa de missão hoje algo sobrenatural está acontecendo. Nós estamos aqui dominados pela presença de Padre Pio, principalmente pela presença das relíquias dele aqui. Neste relicário existem duas tecas. Uma teca tem a relíquia da faixa que estava sobre a chaga do seu coração, porque ele era estigmatizado, nós vamos falar isso. Então, um pedacinho da faixa que ficava em cima do coração do Padre Pio está aqui em uma teca. E na outra teca, nós temos aqui um ex-capilis, um fiozinho pequeno de cabelo do Padre Pio. Portanto, nós temos aqui relíquia de primeiro grau de São Padre Pio de Pietrelcina. A igreja ensina aonde está a relíquia, está o santo, e nós estamos aqui, confesso para vocês, os irmãos da fraternidade estão aqui conosco, assistindo, participando. Nós estamos aqui sentindo uma presença tremenda do Padre Pio. E nós queremos que esta live, esta presença, seja transmitida para a sua casa, para você particularmente, que você possa tomar posse dessa devoção, a devoção a São Padre Pio. Ensina a igreja que não somos nós que vamos atrás do santo, é o santo que vem atrás da gente, é o santo que nos escolhe, vamos dizer assim. Então, o Padre Pio, quem não é devoto do Padre Pio hoje em dia? Meu irmão e minha irmã, está crescendo a cada dia, é uma devoção crescente. As pessoas têm um amor infinito pelo Padre Pio. É uma devoção sobrenatural, ele é um santo sobrenatural, como ele mesmo dizia, eu sou um mistério para mim mesmo, entende? Então a juventude, tanto os meninos quanto as meninas, os rapazes, as moças, todos são devotos do Padre Pio. Muitas conversões estão acontecendo hoje pela intercessão do Padre Pio, muitas graças, muitos milagres. Há muitos relatos de pessoas que nós conhecemos que sentem a presença do Padre Pio. É outro mistério através da intercessão do Padre Pio, e é isso que eu também quero falar para você, que no começo dessa live aqui nós vamos quebrar alguns paradigmas aqui. Nós temos uma relação de pergunta, mas eu quero um pouquinho falar de como o Padre Pio chegou para mim, e tem tudo a ver com esse filho aqui, que é o Jorge Pio, né? Eu estava num dia em atendimento de oração na cidade de Itajobi. Eu não tinha devoção com o Padre Pio, não tinha. Olhava para ele, respeitava, como respeito todo santo, né? Todo santo da igreja. Mas eu, naquele dia de manhã, até as 2h30 da manhã, eu fiquei dentro da capela do Santíssimo atendendo a oração. Eu virei o dia e entrei na madrugada. Lá fora tinha um irmão da fraternidade sentado, ficou me esperando até o final. E durante todo o dia naquele atendimento, a presença que eu sentia do Padre Pio era muito forte, mas era muito forte, era sobrenatural, e eu não entendia, porque eu não tinha devoção com o Padre Pio. Eu não olhava para o Padre Pio como um santo de devoção, da minha particularidade. Tudo bem, eu fiquei com aquele ponto de interrogação, sem saber o que era a resposta. Isso foi na quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós fizemos um retiro de um dia só, de carnaval, né? Na Capela São Paulo Apóstolo. E esse menino estava lá naquele retiro. E eu também não tinha amizade com ele. Conhecia ele através do Facebook. Os irmãos tinham amizade com ele e tal, mas eu não tinha intimidade, nem amizade, nem contato com o Jorge Pio. Eu tinha saído do retiro para pregar em outro retiro. Quando eu voltei, que eu entrei na capela, tinha dado uma chuva enorme, e ele estava com os outros irmãos que ele caminhava em outra missão.
E quando eu passei perto do Jorge, meu irmão, foi como um impacto, um impulso, que parecia que era o próprio São Pio de Pietrelcina falando para mim: está aí a resposta da minha presença, o Jorge veio caminhar com vocês. Eu senti um poder, uma graça de Deus em mim imensa, porque eu falei: nossa, está confirmando profundamente dentro do meu coração. Mas o que eu vou fazer? Eu não conheço ele. Como que eu vou chegar nele e falar uma palavra dessa? Talvez ele nem acredite. No mesmo dia acabou o retiro. Quando foi à noite, eu cheguei em casa bem tarde, eu peguei o meu celular e mandei um áudio para ele, para o Jorge, explicando o acontecido, explicando a revelação, e pedi para ele rezar, né? Para ver pela caminhada dele, pelo chamado dele, pela vocação dele, e não fiz mais nada. E aqui está este irmão caminhando na nossa fraternidade. Hoje o Padre Pio é um dos baluartes da nossa fraternidade. Nós amamos o Padre Pio, tanto que nós nunca fizemos live de um santo, né? O primeiro santo que nós estamos fazendo uma live é o Padre Pio, que você pode contemplar neste quadro uma imagem onde ele não era já tão de idade, ele estava aí na fase que ele não estava ainda envelhecido, vamos dizer assim. Você olha para a face do Padre Pio, você vê uma face dócil, mas no mesmo tempo você vê no olhar do Padre Pio a radicalidade do Evangelho. No olhar do Padre Pio você vê a radicalidade do sacerdócio, a radicalidade de amor pela igreja. Olha para ele como ele está com as mãos, ele está com os dois dedos assim. Isso foi depois dele ter tocado no corpo do Senhor. Quando ele tocava no corpo de Jesus consagrado ali no ritual da missa, ele já não usava estes dedos. Ele terminava toda a missa com as mãos desta forma, porque aqueles dedos tocavam no corpo do Senhor. Veja o zelo, a radicalidade, a graça e o amor pela igreja, quebrando o paradigma. Aquela frase do Padre Pio, irmão, que ele fala que o protestantismo também tem um fundador. Fala para nós. São Padre Pio vai dizer que o protestantismo também tem um fundador sobrenatural, e o nome dele é Lúcifer. Você vê o amor pela igreja, você vê a radicalidade de um sacerdócio, você vê a radicalidade de um padre. Então vamos começar a nossa live em oração, porque nós estamos sentindo realmente a presença de Deus aqui, o Espírito Santo, o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria e a presença do Padre Pio por suas relíquias. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos começar então a desvencilhar a vida do Padre Pio. Vamos começar a conhecer o Padre Pio, a miúde. Jorge, como foi o nascimento e a infância do Padre Pio? Fala em voz alta. São Padre Pio, ele nasce em um pequeno vilarejo, em Pietrelcina, no dia 25 de maio de 1887. Antes da gente adentrar mais sobre a vida dele, eu queria falar uma frase do Papa Bento XVI, que ele vai dizer o seguinte: Padre Pio é um daqueles homens extraordinários que Deus envia de vez em quando à Terra para converter os homens. E realmente foi essa a vida de São Padre Pio, uma vida onde que pelo seu próprio testemunho ele converteu inúmeras almas. Na introdução das cartas aos filhos espirituais de Padre Pio, o padre que redigiu a introdução, ele coloca um trecho que penetrou no meu coração, que ele diz o seguinte: São Padre Pio e São Francisco de Assis atingiram os limites mais perigosos e até mesmo os ultrapassaram, concebendo o cristão santo como um segundo Cristo. Ou seja, todos nós sabemos que o chamado universal do cristão é ser santo. Antes da vocação matrimonial, antes da vocação ao sacerdócio, da vocação religiosa, a vocação primeira, a primeira vocação do cristão é a santidade.
E veja só o que ele fala: São Padre Pio e São Francisco de Assis, eles passaram dos limites dessa santidade e eles se tornaram novos Cristos, segundos Cristos aqui na Terra. Não somente interiormente, pela sua vida de humildade, pela sua vida de milagres, mas também exteriormente, que mais para frente nós vamos falar dos estigmas, que tanto São Francisco como São Padre Pio tiveram. São Padre Pio, ele nasceu para ser santo. Como assim? Assim como Santa Gema Galgani, que não teve nenhum pecado mortal, como Santa Teresinha do Menino Jesus, eles nasceram e desde a infância tiveram uma vida santa. São Padre Pio, ele nasce, como eu já disse, no dia 25 de maio, e vai dizer em algumas biografias dele que ele nasce envolto em um véu branco, ali demonstrando a sua pureza, ali demonstrando a vida que ele havia de ter dali para frente. Ele nasce no dia 25 e logo no dia 26 ele já é batizado. Hoje tem-se um tempo para batizar as crianças, porém antigamente não era assim. As crianças mal nasciam e já eram batizadas. São Padre Pio, ele é batizado no outro dia, do seu nascimento, com o nome de Francesco Forgione. Francesco, por conta que a mãe dele era muito devota de São Francisco de Assis. E mais para frente nós vamos ver a grande influência que teve São Francisco de Assis na vida dele. Por conta dele já ter nascido com um propósito de Deus, como o Papa Bento XVI já vai dizer, que ele nasceu, ele foi enviado à terra para a conversão dos homens, e Deus faz isso de vez em quando. Ele é um desses homens que Deus envia à terra. Ele nasce e desde criança ele já sofria tormentos de Satanás. Eram terríveis os tormentos que ele passava desde quando ele era criança. Quando ele ainda era um bebê, as biografias dele você encontra facilmente, vai falar que quando seus pais deixavam ele no berço e apagavam as luzes, Padre Pio, ainda Francesco, começava a chorar sem parar, por conta que ele via monstros terríveis. Ele mesmo vai relatar isso. Ele via os próprios demônios vindo e tentando pegar ele, tentando acabar com a vida dele desde ali. Santo Antônio Maria Claret vai dizer o seguinte, que o demônio ele reconhece desde o ventre da mãe quando uma pessoa vai ser santa. Então o demônio já sabia desde o ventre da mãe dele que São Padre Pio seria um tormento no inferno. Seria realmente uma arma poderosa aqui para a destruição de todos os demônios. E desde pequeno também ele já aspirava à santidade. Alguns dos relatos que ele teve, de ser atacado pelo demônio, ele chorava tanto por ser apenas uma criança e não conseguir falar, que o seu pai certa vez pega ele do berço e lança ele com toda a força naquele colchão daquele berço, porque não aguentavam mais do tanto que Padre Pio chorava. Também depois, mais para frente, por conta dos tormentos que ele sofria, a sua mãe, por conta do choro incessante de Padre Pio, lança ele contra a parede, porque eles não aguentavam o choro daquela criança. Desde pequeno ele já tinha uma vida de oração, uma vida extrema de penitência, tanto é que desde lá dos seus 5 anos de idade, ele já dormia no chão e o seu travesseiro era uma pedra. Ele já dormia no chão, já fazia duras penitências por conta dos pecados da humanidade, por conta da conversão dos pecadores. Como toda criança normal, ele saía para a rua para brincar com as outras crianças, porém ele não se misturava com as crianças que falavam palavrão e proferia blasfêmias contra Deus. No primeiro palavrão que as crianças que ele estava brincando, as crianças falavam, ele saía da roda e nunca mais voltava. Tanto é que já chegou o tempo que Padre Pio ficava por tempos em casa, a ponto da sua mãe falar: você não vai para a rua brincar? E ele falava: eu não me misturo com gente que blasfema contra Deus. E assim era a vida de São Padre Pio, um homem que desde os 5 anos de idade recebia aparições de Nossa Senhora, de São Miguel Arcanjo e do seu anjo da guarda. Ele já conversava com Nossa Senhora, com o seu anjo da guarda, com São Miguel e alguns santos também, ele tinha aparições. Tanto é que no filme de Padre Pio, que você encontra facilmente no YouTube, no filme de Padre Pio vai ter um relato que ele encontra o Frei Camilo. E o Frei Camilo começa, de certa forma, a evangelizar aquela criança,
começa a evangelizar Padre Pio, começa a mostrar alguns santinhos para ele e fala: você conhece esse? E ele falava: eu conheço. Você conhece esse outro? E mostrava uma imagem de São Miguel e ele falava: eu conheço. Mostrava ali um santinho de Nossa Senhora e falava: eu conheço. E o Frei Camilo ele fica totalmente ali abismado com aquela criança, fica encantado e pergunta: como que você sabe? Né? O Frei Camilo já sabia que ele vinha de uma família católica fervorosa, porém ele pergunta para aquela criança e a resposta de Padre Pio é a seguinte: eu conheço. Você não conversa com eles todas as noites? Pois eu converso. Então ali o Frei Camilo já vê que surgia uma criança santa, já surgia um santo do novo milênio. É assim que São Padre Pio era chamado, o santo dos nossos tempos, santo dos nossos tempos atuais. Veja só, ele nasce no século XX. Nós olhamos para santos tremendos, né, e falamos muitas das vezes que está muito longe de alcançar a santidade. Nós olhamos para Santo Antão do Deserto, que foi um homem místico. Nós olhamos lá para 1200, para São Domingos Gusmão. Olhamos até mais para trás, né, pelos santos que a igreja tem, que eram tremendos realmente. Nós olhamos para ele e achamos que está longe. Porém, São Padre Pio vem para quebrar esse paradigma, como o Mauro falou no começo. Ele vem para quebrar tudo isso e falar assim: é possível alcançar a santidade nos dias atuais. Mesmo estando difícil a situação, mesmo sendo difícil alcançar a santidade, é possível. E é possível ser um santo místico nos dias atuais. São Padre Pio tem até um relato também, no filme dele vai mostrar o milagre que o Padre Pio faz numa missa de São Pelegrino. Ele está em uma missa de São Pelegrino. E ali está a imagem, né, de São Pelegrino à frente, e entra uma mãe desesperada com seu filho morto, quase que morto nos braços. E ela deposita em lágrimas aos pés de São Pelegrino e diz: São Pelegrino, esse filho é teu. Eu entrego o meu filho, ele é a ti, faz dele o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser curar, cura. Porém, aquela criança ficou ali, e o Padre Pio só observando, ainda aquela criança, ainda Francesco, ficava somente observando aquela situação e não acontecia nada. Então ele olha para aquela criança, faz uma súplica, e pela intercessão daquela criança, pela intercessão de São Padre Pio, ainda vivo, acontece um milagre e a criança ressuscita. Glória a Deus. Desde quando ele era vivo, desde quando ele era uma criança. E é isso que eu quero enfatizar. A santidade, não pense em você que ela chega depois de quando você já está velho, depois de quando você já atinge uma certa maturidade, consciente. Quando você já está consciente, não. A santidade vem desde o berço. A santidade é possível desde quando você é uma criança. E ele era de muita oração. Ele era apegado ao Santo Terço desde quando ele era pequeno. Desde quando ele era uma criança, foi ensinado as Ave Marias e ele balbuciava essas Ave Marias o dia todo. Ele não parava um minuto sequer de rezar. Desde quando ele era apenas uma criança. Algumas literaturas, algumas biografias dele, vai dizer que Padre Pio, Francesco Forgione, quando era uma criança, vamos dirigir assim, desde quando ele era uma criança, ele fazia visitas ao Santíssimo Sacramento e às imagens de Nossa Senhora 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia ele tinha que ir até a igreja para poder adorar, para poder estar junto de Jesus sacramentado de Nossa Senhora. É um santo tremendo, que vem desde o berço. A gente vê se cumprir nele o livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Desde o ventre da tua mãe eu te escolhi e te consagrei. O Padre Paulo Ricardo tem um pequeno vídeo, que ele fala um pouco do Padre Pio, e ele começa a dar risada, extasiado com a vida do Padre Pio. Ele cita alguns milagres que o Jorge vai falar para nós depois, mas ele fala exatamente aquilo que o Jorge já começou a falar. Ele fala que a igreja, quando o Padre Pio, a manifestação do Padre Pio, quando começou a acontecer os fenômenos com ele, né, quando ele começou a se destacar no silêncio, lá em Petrolina, lá na sua igrejinha, né, destacar para o mundo, a igreja, o Padre Paulo Ricardo fala que a igreja tinha uma mentalidade dos santos apenas no papel. Ou seja, a igreja, os católicos conheciam milagres, conheciam fatos extraordinários, mas só vendo escrito a vida de São Francisco, de Santo Antônio de Pádua, outros santos que o Jorge
o Jorge citou aqui. Mas o Padre Pio veio para quebrar aquilo. Ou seja, o que era só escrito se cumpriu na vida do Padre Pio. Os católicos do nosso tempo, porque o Padre Pio é do nosso tempo, nós podemos ver no nosso tempo milagres extraordinários, fenômenos extraordinários na Igreja Católica através deste homem. Ou seja, aquilo que a igreja via lá, na Idade Média, nós passamos a ver na nossa atualidade. Que bênção que é este homem. Segunda pergunta? Segunda pergunta. Como foi a descoberta da vocação e o ingresso do Padre Pio no convento? Como eu citei o Frei Camilo, O Frei Camilo ele desempenhou uma grande influência na vocação de Padre Pio, na descoberta da vocação que ele tinha. Na verdade, isso já era cultivado no coração dele desde quando era uma criança, quando ele tinha 5 anos, apenas 5 anos. São Padre Pio ele fez um voto de ser íntimo de São Francisco de Assis. Ou seja, como a sua mãe já era devota e ele fez esse voto com São Francisco, o carisma franciscano já tinha penetrado no coração de São Padre Pio. E o Frei Camilo, quando o Padre Pio avista ele, que ele era um frei capuchinho uma das ordens franciscanas, uma das ramificações da ordem franciscana, ele fica encantado pela barba do Frei Camilo. Então, a partir dali, ele fica totalmente encantado. E o Frei Camilo, de certa forma, vai explicando sobre a vocação e ele fica extremamente encantado, totalmente extasiado com a vida franciscana, com o carisma franciscano, com a vida de um frade, com a vida de um sacerdote, e ele já absorvia e entendia o mistério que é ser um sacerdote, o mistério que é ser um presbítero, desde quando ele era uma criança. Como eu disse, ele tinha algumas aparições, e uma aparição que ele teve foi do Sagrado Coração. Quando ele teve essa aparição do Sagrado Coração, Jesus confirmou para ele a vocação dele. Falou: filho, tu serás um sacerdote meu. Então, a partir dali, ele já estava decidido. Com 15 anos é então que ele ingressa dentro do convento. Você vai ver que é tudo muito jovem. São Padre Pio era jovem. Então é necessário que isso fique penetrado no teu coração. Você que está vendo essa live, esse vídeo, você que é jovem, você é chamado a ser um santo, você é chamado a ser uma santa, e um santo tremendo, um santo místico, assim como foi São Padre Pio. Ele ingressa no convento por volta dos 15 anos de idade, e no mesmo ano ele já recebe o hábito de um sacerdote. Ele ingressa com 15 e 12 anos depois, com 27, ele é ordenado sacerdote. A gente tem que também abrir um parênteses e dizer que tudo isso que o Jorge está falando, dele se ingressar no convento, isso foi tudo com muita luta, porque era uma família extremamente pobre. Então, aquilo que o Jorge falou, para quem é jovem e está assistindo, da santidade, do chamado, de ser santo, de ser sacerdote, também está aí. Não, a nossa situação financeira não atrapalha quando é vontade de Deus. Quando é vontade de Deus. Podemos ir para o próximo? Essa história do Padre Pio saber o dia que ele iria morrer. Fala para nós. A história de São Padre Pio saber o dia que ele iria morrer. São Padre Pio ele tinha diversos dons e carismas. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente todos eles. E um deles era o da profecia. Ele profetizava na vida das pessoas, porém ele já profetizava sobre a sua própria vida. Então, para diversas pessoas, ele já dava indícios, ele já falava o dia que ele iria morrer. Há um fotógrafo, certo dia ele estava lá na sua juventude, ele estava com um fotógrafo e ele falou: nós temos 50 anos pela frente. Aquele fotógrafo ficou sem saber do que se tratava, nós temos 50 anos pela frente. São Padre Pio falou apenas isso, falou só isso, e ele ficou com aquilo martelando no coração. Passou os 50 anos e São Padre Pio diz a ele: eis que chegou os 50 anos. E 3 dias depois, São Padre Pio falece. São Padre Pio já dava indícios da morte dele. Um outro relato, ele falou isso para várias pessoas. Para várias pessoas ele já tinha dado indícios, já tinha dado relatos da morte dele. Outro é o Padre Tarcísio.
O Padre Tarcísio ele falava o seguinte, o Padre Pio chegou ao Padre Tarcísio e diz o seguinte: eu não chego até terça-feira. E o Padre Tarcísio também ficou confuso com aquela ideia, né? O que ele estava querendo falar. E quando é na segunda-feira à noite, ele falece. A outra mulher ele falava o seguinte: quando a minha tumba estiver pronta, quando o meu lugar de ser enterrado estiver pronto, é quando eu vou falecer. E de fato, o lugar onde ele iria ser sepultado, porque ele já estava de idade, ficou pronto na segunda-feira pela manhã, e quando foi na segunda-feira pela tarde ele faleceu, na segunda-feira pela noite. Então o Padre Pio falece aos 81 anos de idade, no dia 23 de setembro de 1968. Que é o dia dele, celebrado pela igreja. Que é o dia dele, celebrado pela igreja, todos os santos, com exceção da bem-aventurada Virgem Maria, Nosso Senhor Jesus Cristo e São João Batista, que são celebrados a natividade. O restante dos santos são celebrados no dia de sua morte, que é quando ele se desconecta, que ele sai do mundo para viver na eternidade. Então, é o dia dele, é dia 23 de setembro, dia de São Padre Pio. Eu quero falar uma coisa antes da gente partir para a próxima pergunta. Algo que ficou no meu coração na segunda pergunta que o Jorge falou da aparição do Sagrado Coração de Jesus. A ligação que o Padre Pio tinha com o Sagrado Coração de Jesus era tão forte que a novena do Padre Pio, a oração que você tem a oração de cada dia, e no final daquela oração você é convidado na novena a rezar a coroinha do Sagrado Coração de Jesus. Veja como ele é íntimo do Sagrado Coração de Jesus. Então esta live também é um chamado para você, ainda hoje, de live, que você compartilhar para que muitas pessoas conheçam a vida do Padre Pio. Você joga no Google, vai aparecer ali a novena de São Padre Pio de Pietreutina. Eu convido você a escolher, aqui está o link da Canção Nova, que é a novena completinha. Eu já fiz várias vezes, eu já passei essa novena para seminaristas fazer, e muitas graças alcançadas, realizadas, gente, é tremendo. Vamos para uma outra pergunta. Bilocação. São Padre Pio também tinha este dom. Jorge, o que é bilocação e quais são os relatos a respeito do Padre Pio neste fenômeno? A bilocação é um dom dado por Deus, onde a pessoa pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. São Padre Pio ele tinha esse dom, onde ele estava dentro do convento, e ao mesmo tempo que ele estava dentro do convento, ele estava em outra localidade, salvando almas, realizando curas. Inclusive tem relatos dele em bilocação aqui na América do Sul. No Brasil eu não sei se tem confirmado que ele apareceu em bilocação, mas ele viajava o mundo inteiro através da bilocação para salvar almas. Durante a Santa Missa, depois nós vamos entrar em maiores detalhes, porém São Padre Pio, durante a Santa Missa, enquanto ele consagrava o corpo de Cristo e o sangue, ele viajava pelo mundo inteiro para salvar almas. Era uma sede insaciável que ele tinha pelas almas. Tanto é que muitas das vezes São Padre Pio era encontrado chorando horrores nos corredores do convento, e os frades chegavam até ele e falavam: Padre Pio, por que o Senhor está chorando? E ele falava: eu choro pelas almas. E os frades, ele querendo confortar ele, falava assim: calma, o Senhor irá salvar 1/3 das almas. E ele falava: 1/3 não me importa, eu quero o mundo inteiro, eu quero salvar todas as almas. Então, durante a celebração da Santa Missa, ele viajava o mundo em salvação das almas. Ele convertia pecadores, ele mostrava ali, ele realizava milagres, e as pessoas podiam ver os milagres acontecendo, e as pessoas se convertiam. Um outro relato é um relato feito por hoje um santo, São Luís Orione. São Luís Orione, ele estava em Roma, na festa de beatificação de Santa Teresinha do Menino Jesus. E São Luís Orione, ele viu o Padre Pio na beatificação de Santa Teresinha. E ele vai até São Padre Pio, ele reconhece, até porque exalava um cheiro de santidade, um cheiro de rosas que emanava de São Padre Pio. E ele vai até São Padre Pio, porém quando ele se aproxima, aquele homem some. Padre Pio some. Então ele relata
que São Padre Pio estava presente, porém ele estava presente em uma bilocação. Ele não estava ali presente de carne e osso, mas ele estava presente através da bilocação. Em algumas literaturas, vai dizer que São Padre Pio ele não somente bilocava, mas ele quadrilocava. Isso daí eu nunca tinha escutado, eu fui ler esses dias, que falava que São Padre Pio podia estar em 4 lugares ao mesmo tempo. Tamanha era a sede da salvação das almas que ele tinha, ele estava em 4 lugares ao mesmo tempo. Meu Deus! Eu quero abrir um parênteses aí. Como chama o santo? Orione? São Luís Orione. São Luís Orione. É a palavra de um santo. Então tem aí um peso imenso. Eu quero contar rápido 2 relatos de pessoas que eu conheço. São um rapaz, amigo meu, um irmão meu, fundador, Ele não quer que fale o nome. E também uma irmã. Este irmão na capela do Santíssimo da sua paróquia, orando, rezando. Quando a devoção do Padre Pio começou a chegar aqui em Rio Preto, e ele foi muito colaborador para que o Padre Pio fosse conhecido. E ele estava ali em adoração, com o Padre Pio no coração. De repente, ele ouve uns chinelinhos andando a passos curtos, E ele que estava com o olho fechado, ele falou, é o sacerdote da paróquia. Falou o nome, no coração dele, é o padre tal. Quando ele abre o olho, ali diante do sacrário, longe mais ou menos do sacrário, sentado no canto recolhido em oração, e ele olha para a sua direita, ele tem a visão do Padre Pio, andando devagarzinho, com o terço na mão, gente, isso é tremendo, com o terço na mão. Aí o Padre Pio vai até o sacrário, faz a genuflexão, sabe? Olha para ele e volta na cadeira e fica rezando o Santo Terço, com o terço na mão, rezando. E depois o Padre Pio desaparece. Gente, outro relato é de uma irmã que eu conheço, uma senhora, que foi viajar. É Roma que o Padre Pio dá as coisas dele? São Giovanni Rotondo. São Giovanni Rotondo. Fica na Itália. O confessionário do Padre Pio já não estava mais ali para que as pessoas pudessem tocar nele, porque todo mundo que ia lá tirava uma lasquinha do confessionário do Padre Pio e levava como relíquia. Então o que fizeram? Colocaram ele dentro de uma, vamos dizer, redoma de vidro, para ser protegido. E essa mulher, ela foi para lá e falou, eu vou me confessar com o Padre Pio. Olha só, gente. Falou, eu sei que é uma confissão espiritual, mas eu quero sentir isso. E quando ela viu o confessionário do Padre Pio dentro das paredes de vidro, ela ficou um pouco triste, mas ela falou, mas isso não vai me barrar. Ela chegou na parede de vidro, meu irmão, e colocou a mão naquela parede de vidro, fechou os olhos. Ali ela pediu a intercessão do Padre Pio, falou com ele em oração, porque quando a gente recorre a um santo, a gente fala com o santo, a gente conversa, reza. Ela rezou, confessou os pecados dela e ela sentiu ali, diante daquela redoma de vidro, a presença do Padre Pio tocando nela, junto com ela e absolvendo ela. É uma experiência íntima dela, particular. Mas nós acreditamos, porque olha as coisas que nós estamos ouvindo e aprendendo do Padre Pio. É um santo tremendo. Hoje eu creio que muitas pessoas que vão estar ouvindo e assistindo esta live, e que depois desse vídeo, dessa live, vai ficar rodando no Facebook. Muitas pessoas que vão assistir vão sentir a presença do Padre Pio. E eu quero também dizer, diante da relíquia do Padre Pio, que muitas coisas vão acontecer por você estar assistindo. Você que está assistindo, você está diante da relíquia do Padre Pio e da imagem dele. Pode fazer seus pedidos, viu? Pode desde já fazer os seus pedidos. Vamos lá. Um homem cheio do Espírito Santo, a pregação dele era na homilia, ele pregava mais através da confissão, creio que vai ser falado. Mas quais eram os outros dons e carismas que o Padre do Espírito Santo que o Padre Pio tinha? Além da bilocação, São Padre Pio tinha o dom da profecia, conforme eu já falei, e um relato de profecia de São Padre Pio, que é muito conhecido, é sobre a vida de um outro santo que canonizou São Padre Pio,
que é São João Paulo II. São João Paulo II, quando era padre ainda, né, Karol Wojtyła, Seminarista. ele era seminarista ainda? Né? Seminarista. Se eu não me engano, ele era seminarista ou não era ordenado ainda. E ele vai até São Padre Pio, né? E São Padre Pio profetiza na vida dele, de que ele seria um Papa. Eles passaram a noite rezando e ele profetizou sobre a vida de São João Paulo II, que ele seria um Papa. E veja só, não só foi um Papa, como foi um Papa tremendo e um Papa que hoje é santo para a nossa veneração. Um outro dom que São Padre Pio tinha era da perscrutação de corações. O que era isso? Era muito usado esse dom durante as confissões. São Padre Pio, durante a confissão, ele conseguia saber se a pessoa estava realmente arrependida e quais eram todos os pecados da pessoa. Muitas das vezes a pessoa chegava lá por chegar. Eu vou enfatizar a confissão já nesse ponto, né, para passar para vocês. São Padre Pio passava horas e horas atendendo confissão. E alguns relatos vão dizer que ele atendeu ao longo da sua vida mais ou menos 4 milhões de pessoas em confissão. É muita coisa, é muita gente, né? Então ele passava horas, mais de 10, 15 horas todos os dias atendendo a confissões. E chegou ao ponto que lotava tanto de gente que as pessoas acampavam para atender, para ser confessadas, para serem atendidas em confissão por São Padre Pio. Chegou a um ponto também que eram distribuídas senhas para as pessoas. Pessoas vinham de fora de outros países, ficavam lá por 3 meses, acampadas para se confessar, para serem atendidas por São Padre Pio. E muitas das vezes acontecia da pessoa passar 3 meses em uma fila e ela não se arrepender verdadeiramente. E Padre Pio, através desse dom da perscrutação do coração, a pessoa confessava os seus pecados e ele falava: filho, volte para o final da fila porque você não está arrependido verdadeiramente. E a pessoa não saía falando mal de Padre Pio, a pessoa não saía revoltada com o Padre Pio, pelo contrário, xingando o Padre, muito pelo contrário, a pessoa voltava para o final da fila, se arrependia e se confessava novamente. Sacramento de cura. Um sacramento de cura. A pessoa ansiava por aquele sacramento. Ela se arrependia verdadeiramente, voltava lá. E São Padre Pio muitas das vezes reconhecia a pessoa, porque ele sabia através desse dom. Então muitas das vezes a pessoa chegava até Padre Pio e ele falava: filho, ainda bem que você voltou. Dessa vez você está arrependido dos seus pecados e dava absolvição. Então esse era um dom de São Padre Pio. Tanto é que no final da vida dele, né, como o Mauro disse no começo, a sua família era uma família simples e não podia pagar os seus estudos. Então o pai de São Padre Pio sai da Itália e vem para a América para poder trabalhar e enviar dinheiro para ele estudar. E durante esse período que ele ficou aqui na América, ele traiu a mulher dele. E no final de sua vida, quando o pai de São Padre Pio está lá acamado, Padre Pio vai até ele, para atender em confissão, para fazer a extrema-unção ali naquele momento. E o pai dele não conseguia falar os pecados. Então o Padre Pio começa a falar pecado por pecado. Até mesmo com seu pai, ele usou desse dom. Um outro dom utilizado por São Padre Pio, que ele recebeu, era o dom de línguas. O dom de línguas de São Padre Pio era o verdadeiro dom de línguas, que consiste no quê? São Padre Pio, ele falava em todas as línguas possíveis. As pessoas entendiam. Assim como teve Santo Antônio de Pádua, ele chegava num lugar, podia estar pessoas de vários países, ele falava na língua dele e cada pessoa escutava, conseguia entender na sua língua nativa. Além disso, o dom de língua de São Padre Pio, ele conseguia falar em qualquer idioma e conseguia escrever em qualquer idioma sem estudar. Tudo é dom dado por Deus. Esse era um outro dom de São Padre Pio. São Padre Pio tinha um outro dom, que era o dom de cura. Depois nós vamos falar de diversos relatos de cura. E eu digo mais, São Padre Pio vem curando até os dias de hoje. Como o Mauro falava, das pessoas sentirem São Padre Pio, eu já quero também abrir um parênteses aqui. São Padre Pio, ele vai dizer nas cartas aos filhos espirituais dele, que ele é um santo que não abandona os seus filhos. Tanto é que em uma das frases ele vai dizer: eu ficarei à porta do paraíso até o meu último filho espiritual entrar.
Né? Então, o que ele fala para os filhos espirituais dele? Que quando quiserem encontrar com ele, basta eles irem até o sacrário e clamarem pela presença dele, a presença de São Padre Pio, pois onde está Jesus, Padre Pio também está. Então, você é convidado a fazer essa experiência, a clamar pela intercessão e pela presença de Padre Pio, porque você irá sentir a presença dele. Você que necessita de uma cura, você é convidado a fazer a novena do Padre Pio, a suplicar a graça que você necessita. De conversão, né? Independente qual for a graça que você necessita. O São Padre Pio é poderoso para realizar. Outro dom que ele tinha era o dom da levitação. Enquanto esse homem rezava, ele levitava. Né? Assim como acontecia com São Charbel, assim como acontecia com São José Cupertino, né? Eles levitavam enquanto estavam em oração. O Padre Pio também. Enquanto ele estava rezando, o homem estava flutuando. Né? São José Cupertino, às vezes os frades tinham que amarrar o pé dele para que ele não pudesse bater no teto da igreja. Ele é padroeiro do que, irmão? Da aviação? Da aviação. São Padre Pio é padroeiro da aviação também. E no final nós vamos falar os milagres que levaram a ele ser o padroeiro da aviação. São Padre Pio levitava e não era pouco como ele levitava. Depois nós vamos falar dos milagres, são tremendos. A vida desse homem impactou o meu coração e impacta o coração de cada jovem, de cada pessoa até os dias atuais. Né? Pode falar. Faltam dois dons ainda. Outro dom que tinha era o perfume que exalava das suas chagas. Né? Já chegou até ser ponto de acusação, né? Isso, as pessoas falavam assim que Padre Pio não tinha cheiro de santidade coisa nenhuma, que as pessoas passavam perfumes importados pelo muro de trás do convento, e na verdade era cheiro de santidade. E quando eu olho essa história, quando eu olho esse relato, eu ligo lá com o profeta Daniel. Quando Daniel estava na cova dos leões, os leões não devoraram Daniel por conta que ele não cheirava carne, ele cheirava santidade. Ele tinha cheiro e essência, ele cheirava Deus, ele cheirava santidade. E São Padre Pio também era assim. São Padre Pio emanava um fortíssimo cheiro de rosas das suas chagas. E o último dom, né, existem outros, porém eu coloquei os principais. Acho que eu já até falei, né, que ele sabia escrever em qualquer língua sem ter estudado. Isso é só por falar novamente. Ele falava e escrevia em qualquer língua do mundo que existisse, São Padre Pio falava, através de dons dados por Deus. As pessoas que levavam fotos de quem estava na guerra, quem falava quem tinha morrido ou não, você perguntou isso? Eu não coloquei, mas eu posso falar. Por favor. São Padre Pio muitas das vezes ele viveu um período de guerra. Né? Inclusive ele foi convocado para a guerra e ele não foi um dos linhas de frente, um dos soldados, por conta da saúde frágil que ele tinha. Né? Então muitas vezes as pessoas levavam, as mães principalmente, os filhos jovens tinham ido para a guerra e levavam foto para ele, falavam assim: Padre Pio, eu não tenho notícias do meu filho, então eu preciso saber, ele está vivo, ele está morto. Né? E através da foto, São Padre Pio falava para aquela pessoa: o seu filho morreu, mas fique tranquilo porque ele adentrou o reino celeste. Ou não. Ou senão ele falava: o seu filho faleceu, mas reze por ele. Eu também celebrarei missas. Né? Ou o seu filho está vivo, fique tranquilo. Né? Então São Padre Pio ele tinha esse dom de através da foto, ele falar qual era a situação da pessoa. Meu na Deus guerra. do céu. Tá bom, pessoal? Pode falar. Eu quero falar duas coisas que me chamam muita atenção. Primeiro, imagina a experiência de João Paulo II, ainda seminarista, rezar uma noite inteira com o Padre Pio e ouvir dele que ele iria ser Papa. Imagina como que deve ter entrado na mente daquele de João Paulo II, né? E aí passa os tempos, passa os anos, quem canonizou o Padre Pio? São João Paulo II. Meu Deus, gente. Outra coisa que eu quero falar. Por favor, faça a novena. E quando você fizer a primeira novena do Padre Pio, converse com o Padre Pio com simplicidade, com humildade, e se coloque na presença dele dizendo: nesta novena eu quero ser um filho espiritual do Senhor. Eu quero ser uma filha espiritual do Senhor. Que ali naquela novena
Ele estará acolhendo você como filho espiritual, para que se cumpra aquilo, né, que ele falou dos filhos espirituais dele, que ele não iria abandonar nenhum. Eu, graças a Deus, já fiz esse ato de consagração. Vamos para a próxima pergunta. A gente sabe que todo sacerdote, todo padre sempre é muito atacado, né, pela tentação do demônio, pelo demônio. O Padre Pio também era muito, mas existia duas situações que mantinham o Padre Pio de pé. Quais eram? As duas situações, os dois amores de São Padre Pio que mantinham ele de pé para enfrentar qualquer batalha que tivesse pela frente, era a Santa Missa, Jesus Eucarístico, e a devoção a Nossa Senhora. Dom Bosco ele tem uma visão na qual ele vê uma barca ali sendo agitada pelo mar, que simboliza a igreja, né? Então ali os ataques da igreja vão balançando aquela barca, tentando fazer com que ela vire. E surgem dois pilares para sustentar a igreja, para sustentar a barca, né? E os dois pilares são a Eucaristia e Nossa Senhora. Então São Padre Pio ele traz isso para a sua realidade, para a sua vida. Ele vivencia isso desde criança, como eu falei lá no início, desde os 5 anos de idade. Ele fazia visitas ao Santíssimo Sacramento e à Nossa Senhora. A Santa Missa era a paixão de São Padre Pio. Desde criança ele sonhava em ser padre, ele reconhecia o valor de um sacerdote que hoje vem sendo esquecido, infelizmente. Por mais miserável que o sacerdote seja, por mais maiores que sejam os seus pecados, a magnitude que ele possui, a ordenação que ele teve, o poder que ele detém de ministrar os sacramentos são tremendos. E São Padre Pio reconhecia isso. Tanto é que muitas vezes, seja lá qual fosse o sacerdote, ele chegava com algumas brincadeiras de chegar por trás do sacerdote e beijar sua mão. Porque ali eram mãos santas, eram mãos ungidas, eram mãos ordenadas, que ministravam o sacramento dos sacramentos, que é o sacramento da Eucaristia. São Padre Pio ele falava o seguinte: seria mais fácil até resistir sem o sol do que sem a Santa Missa. Por isso que ele não passava um dia sequer sem celebrar a Santa Missa. Às vezes até mais de uma. São Padre Pio celebrava todos os dias uma missa em honra à Imaculada Conceição, porque era uma das devoções que ele tinha. Então uma missa tinha que ser em honra à Imaculada Conceição. As missas de São Padre Pio duravam em média 3 horas. Meu Deus! Muitas das vezes a gente reclama pela missa passar 10 minutos, durar 1h10, 1h20. A missa dele demorava 3 horas. A missa se iniciava ali às 5 horas da manhã e era 3h30, já estava lotado. Lá pro lado de fora. 3h30 da manhã. 3h30 da manhã. As pessoas já estavam na porta da igreja esperando abrir para que elas participassem da missa, junto com São Padre Pio, sendo celebrada por São Padre Pio. E muitas vezes nós falamos assim: nossa, uma missa de 3 horas deve ter muito sermão. Esse era o mínimo, que São Padre Pio usava. Ele não falava praticamente. Dessas 3 horas, 1 hora, São Padre Pio passava só com uma hóstia santa levantada. 1 hora. Adorando. E nesse tempo, levando os fiéis à adoração. Exatamente. Era 1 hora somente com a hóstia levantada, adorando e visitando o mundo inteiro através da bilocação, salvando almas. O poder que estava nele, na verdade, vinha de Deus. Vinha de Deus, exatamente. Não é um poder humano, mas é um poder que emanava dele através de Deus. Depois, mais 1 hora, somente com o sangue de Cristo no cálice levantado, adorando. Mais 1 hora. E as pessoas adoravam, as pessoas ficavam de joelhos adorando. E ele também viajava o mundo salvando almas. Ele não parava. Eu queria abrir um parênteses rapidinho, porque, meu Deus, o tempo passa. Não sei, de repente algum sacerdote vai assistir essa live. Eu quero dizer ao senhor, Padre, o senhor é amado por Deus, escolhido, e amado por nós também. A igreja depende de você. Eu estou até emocionado em falar isso. Tome posse daquilo que o Padre Pio tem de exemplo, sabe? Eu quero citar qual exemplo, porque quero fazer uma notificação. Eu já conheci padres do coração inteiramente mariano. O que acontecia na paróquia dele?
daquele padre que tinha um coração mariano. A paróquia inteira era inflamada, era mariana. Por quê? Porque dentro do coração daquele padre, a fonte que jorrava era mariana, sabe? Então, o Padre Pio, a gente vê que era uma fonte eucarística que fluía do coração, um amor profundo por Jesus Cristo Eucarístico e também por Nossa Senhora. Os dois é o que mantinha o Padre Pio de pé. Então, por aquilo fluir do coração sacerdotal dele, todo o seu rebanho, toda a sua paróquia, os fiéis que se aproximavam dele também eram tocados pelaquela graça sobrenatural. Eles bebiam daquela fonte do coração sacerdotal. Então, o senhor padre que estiver assistindo essa live ou vai assistir, o teu coração, aquilo que flui do teu coração, a sua paróquia vai ser aquilo. Isso é muito real. Se o teu coração sacerdotal flui um amor por Jesus Cristo Eucarístico, todo o seu rebanho também terá esse amor. Se flui um amor sobrenatural pela Virgem Maria, todo o rebanho vai ter também esse amor sobrenatural, e assim vai. Veja também a sua grandeza e também a sua responsabilidade. A fraternidade, eu quero dizer aqui também, nós amamos os sacerdotes, todos. E o que eu, como fundador, ensino, prego e bato em cima disso é que respeite cada sacerdote. Cada sacerdote seja respeitado, e nós fazemos de tudo para estar debaixo da sua obediência aonde nós estamos. Outra pergunta. Padre Pio passou por diversos sofrimentos. Quais foram esses sofrimentos? Vamos aos sofrimentos de Padre Pio. O primeiro sofrimento foi o sofrimento dos estigmas, como a gente já tinha falado, que acompanharam São Padre Pio durante os 50 anos. Ele tinha uma intimidade tão grande com o Cristo crucificado que ele recebeu os sinais exteriores. E ele é o único sacerdote que recebeu. São Francisco de Assis recebeu os estigmas de Jesus. 2 anos. Sim, porém ele não era sacerdote. Ele foi diácono e ele falava que ele não queria ser ordenado porque ele não se achava digno de ser um sacerdote. Então, o Padre Pio foi o único sacerdote até os dias atuais estigmatizados. Existem outros relatos de leigos, de irmãs, de leigas, que também foram estigmatizados também. Porém, São Padre Pio é o único sacerdote. Por isso que ele traz em suas mãos as luvas, como nós falamos, nós temos uma relíquia aqui da faixa que estava do seu lado aberto, tinha ali as chagas nos seus pés, e ele falava uma frase que penetra no meu coração, que era: Cristo pregado na cruz e Padre Pio pregado em Jesus. Ele era um homem que estava colado e estava junto à cruz. E quem ensinou isso para ele foi a devoção mariana. Porque assim como Nossa Senhora estava aos pés da cruz, ele também estava. Ele também tinha essa devoção e ele também estava junto do Cristo crucificado. Então isso foi durante 50 anos da sua vida que ele teve aqueles estigmas. E quando questionado pelos seus filhos ou pelos frades, como que era a dor que ele sentia, ele falava que a dor que ele sentia era como se enfiassem pregos em suas mãos e ficassem rodando, porque a dor que ele sentia era uma dor terrível. A dor que ele sentia era uma dor terrível. O outro sofrimento de Padre Pio foram as perseguições. Ele sofreu calúnias, passou por mentiras, e principalmente ele foi perseguido pela própria igreja. Ele foi impedido de celebrar o sacrifício da Santa Missa. E eu creio que essa foi uma das maiores chagas de São Padre Pio. Eu creio firmemente que a maior chaga de Padre Pio não foi a chaga da mão, não foi a chaga do pé, não foi a chaga do peito, mas sim foi a chaga de ficar sem celebrar o sacrifício da Santa Missa. Ele foi impedido e ficou afastado de poder celebrar, publicamente, digamos assim. E nós nos deparamos com essa situação e falamos assim: meu Deus, uma missa que lotava, uma missa que era cheia de gente. Padre Pio deve ter se revoltado, ele deve ter falado: mas como assim? Eu sou um homem poderoso, eu realizo milagres. Em nenhum momento o Padre Pio debateu. Ou querer pôr a Assembleia contra a decisão da igreja. Exatamente, ou querer falar para a Assembleia assim: eles estão errados, o Papa está errado, o Bispo está errado. Em momento algum ele disse isso. Muito pelo contrário, ele suportou tudo e ele foi obediente.
mesmo sendo tudo uma mentira, mesmo ele sendo injustiçado, ele não blasfemou. Ele não blasfemou, ele permaneceu obediente. Né? Eu até falava para os meninos do Geração hoje, né? Um outro exemplo disso é São Domingos Sábio, que também ele foi extremamente obediente, e mesmo diante de acusações injustas, né, que um amigo tinha armado para ele ficou em silêncio. Ele não, em momento algum, ele se levantou. E quando ele foi questionado por que ele não tinha se levantado para falar a verdade, né, para falar que não era ele, para falar que ele tinha sido injustiçado, ele falou: se Cristo sofreu todos os tormentos e sofreu tudo em silêncio, quem sou eu para querer ter razão? E São Padre Pio era um desses. Independente de onde vinham as acusações, ele permanecia tudo na santa obediência. Outro sofrimento de Padre Pio foram as doenças. Como nós dissemos, né, ele sofreu por diversas doenças, tanto é que ele ficava em um vai e vem. Ele foi para o convento em San Giovanni Rotondo, porém a sua família era de Pietretina, de um vilarejo. E ele ficava sempre indo e voltando por conta das suas doenças. São Padre Pio ele tinha bronquite catarral, cálculos nos rins, crise de asma, problema nos ouvidos e na faringe, dentre vários outros. Ou seja, além de ter as chagas, carregar aquela enorme dor, além de ter o coração dilacerado por conta das falsas acusações, além de estar afastado de celebrar a Santa Missa, ele tinha tudo isso com ele. Era um homem que era extremamente... Era um homem das dores. Era um homem que estava ali, ele se assemelhou ao Cristo. E aquela frase que eu disse no início faz todo sentido. Ele não foi somente um santo, ele foi um segundo Cristo. Porque ele sofreu tormentos terríveis. Certa vez, eu quero contar um episódio, certa vez São Padre Pio estava tão doente que ele passou 21 dias sem conseguir comer. Né? E São Padre Pio, sem conseguir comer, ele passou 21 dias se alimentando somente de Eucaristia. E ele permaneceu com o seu peso, que era 90 quilos. Durante a sua vida, a sua entrada, né, depois que ele atingiu uma certa idade, até o fim da sua vida, embora ele emanasse muito sangue, né, era mais ou menos uma xícara de sangue por dia que ele emanava de suas chagas, dos seus estigmas, né, ele permaneceu sempre com esse peso de 90 quilos. Ele não perdeu nem o peso. Pode passar para a próxima. Eu quero só abrir um parênteses. O coração da gente, o nosso coração humano, basta o quê? Para a gente morrer. Basta você chegar em mim com uma agulha, enfiar esta agulha no meu peito e esta agulha tocar no meu coração. Na hora que essa agulha tocar no meu coração, acabou o mal morreu. Entende? O homem andava com o coração transpassado igual o coração de Jesus, meu Deus. Que explicação que a gente vai dar para isso? É uma pessoa sobrenatural. Vamos passar para a próxima pergunta. Padre Pio era atacado pelo demônio? Que forma, de que jeito, de que maneira o demônio atacava o Padre Pio? Hoje em dia, né, nós somos atacados pelo demônio através das tentações. Porém, São Padre Pio era muito acima. Ele sofria tormentos, né, assim como eu disse, desde quando ele era criança. E chegou um determinado tempo da sua vida que ele era atacado fisicamente. E muitas das vezes os frades perguntavam para ele, falavam assim: o demônio puxa os seus cabelos durante a noite? E ele falava: puxar os cabelos? Ele me bate com barras de ferro. Muitas das vezes os frades encontravam ele na sua cela, ali todo ensanguentado, com o supercílio estourado, todo rasgado, porque ele tinha sofrido um ataque do demônio. E o demônio aparecia de diversas maneiras. O demônio aparecia transfigurado como Nossa Senhora. O demônio aparecia como cachorros ferozes, como Rottweilers ali, para destruir a vida de Padre Pio. Aparecia como anjo, aparecia até mesmo como São Miguel, uma pessoa de São Miguel, tudo falando de brilhar Padre Pio, porém ele já sabia quando era o demônio e quando realmente eram aparições de Nossa Senhora. Então ele era ferozmente atacado. Mas veja só a devoção mariana e o cuidado com que tinha Nossa Senhora com ele. Muitas das vezes os frades chegavam, ele estava todo ensanguentado, porém debaixo da sua cabeça tinha um travesseirinho branco. E depois eles perguntavam, falavam: Padre Pio, de onde que veio esse travesseirinho? E ele falava: em meio às minhas dores, em meio aos ataques do demônio, depois de estar desfalecido no chão, Nossa Senhora veio com amor de mãe
e colocou esse travesseiro para que eu pudesse reclinar a minha cabeça. Veja só o amor de Nossa Senhora que Nossa Senhora tinha com ele, porque ele era um homem extremamente íntimo de Nossa Senhora. Né? Tanto é que uma das armas, né, que ele tinha para lutar contra o demônio era o Santo Rosário. Eu quero entrar nesse mérito já. Eu ia falar na devoção de Nossa Senhora, acabou passando. São Padre Pio tinha uma devoção tremenda pelo Santo Rosário. Tanto é que ele rezava uma base de 30 terços todo dia. E nós no Alemão rezamos o Rosário. Reza o Rosário pela semana, reza o Rosário ali mal rezado, um Rosário durante o dia ali mastigado, dirigindo, sem atenção, sem o quarto mistério, sem os mistérios luminosos. Um servo de Nossa Senhora jamais irá negligenciar uma oração. Meu Deus. Eu olho para isso e eu vejo São Padre Pio, se ele estivesse nos dias atuais e tivesse sido proposto por São João Paulo II, o quarto mistério luminoso, um homem misterioso que rezava 30 terços jamais negligenciaria. E ele ia aplaudir? Ia. Ele ia aplaudir porque o anseio da alma dele era rezar. O homem só queria saber de rezar, tanto é que ele não queria ser conhecido como um frade que fazia milagres, não queria ser conhecido como um frade que realizava prodígios, ele só queria ser conhecido como um frade que reza, como um homem de oração. E ele rezava mais de 30 terços todos os dias. E as pessoas perguntavam para ele, falavam assim: Padre Pio, como que o senhor consegue rezar 30 terços? E ele mandava na lata: como que você consegue não rezar? Muitas das vezes São Padre Pio exclamava, saía gritando pelos corredores do convento: dai a minha arma, dai a minha arma. Os frades ficavam loucos, falavam: o que esse velho está caducando? Ele quer um 38, ele quer uma K-47, o que ele vai fazer com uma garrafa, uma espingarda? O que ele vai fazer com arma? E ele estava se referindo ao Santo Rosário. Era uma poderosa arma. E muitas das vezes ele exclamava: como eu queria que o dia tivesse 48 horas, só para eu rezar mais o Santo Rosário. Meu Deus do céu. Era um homem de oração, era um homem tremendo. Amém? Eu quero abrir um parênteses aí também. Você, quando ouviu falar que Padre Pio sofria ataques físicos do demônio, você pode estar perguntando: mas como assim? Eu não tinha pensado nisso. Isso veio uma inspiração agora. Eu tenho certeza que é a intercessão do Padre Pio. Quando ele recebeu os estigmas, ele recebeu em oração. Quando ele recebeu os estigmas, ele ofereceu a vida dele em sacrifício para a salvação das almas. E ali Jesus, vendo aquela oração profunda e verdadeira, estigmatizou o Padre Pio. Os ataques que ele sofria do demônio também eram pela salvação das almas. Era sacrifício de salvação. Por isso que Padre Pio era submetido também a esses ataques físicos do demônio. Aquele sofrimento, aquele tormento que ele vivia fisicamente com o demônio também era um oferecimento pela salvação das almas. Eu nunca tinha pensado nisso. E eu tomo posse desta revelação que a gente está tendo aqui nesta live. A história do Padre Pio de intervindo em uma guerra. Fala para nós, irmãos. Aí entra um mistério que o Mauro já tinha falado, de São Padre Pio ser o padroeiro da aviação, né, dos pilotos de avião. Por quê? São Padre Pio, como eu já disse, ele viveu no período da Segunda Guerra Mundial. E tiveram dois fatos, dentre vários outros que ocorreram, né, que tornaram ele como padroeiro da aviação. O primeiro era de um piloto que ele estava em seu avião, e o avião que ele estava foi atingido por um caça, se eu não me engano, do exército japonês. Né? E naquele momento que foi atingido, não sobrou nenhuma das pessoas, dos tripulantes dos caras do exército que estavam lá, né? Não sobrou nenhum, e ele foi o único que conseguiu escapar. Porém, quando ele puxava o paraquedas ele não abria. E ele ficou totalmente desesperado. Ele falou: eu não vou morrer por conta da guerra, eu não vou morrer por conta do tiro que atingiu o meu avião, mas eu vou morrer esbagaçado no chão. Então ele relata que veio um homem barbudo, um monge barbudo, segurou ele pelas costas e foi trazendo ele lentamente
imediatamente até que ele pudesse tocar os pés no chão, são e salvos. E depois ele chega na casa dos pais dele, assustado, e vai contar esse relato. E ele vê no cantinho de uma estante uma imagem de Padre Pio e fala: foi aquele homem ali. Foi aquele homem que me pegou e me salvou. Então depois a mãe dele fala para ele, também relata para o próprio Padre Pio. Fala assim: quando você foi para a guerra, eu pedi para São Padre Pio te proteger. Eu pedi a proteção do Padre Pio. Então aquele homem, ele é salvo. Um outro que acontecia era o seguinte: o exército alemão queria devastar todo o território italiano. Porém, quando chegou em San Giovanni Rotondo, vinham os aviões, né, para bombardear a cidade, e os pilotos diziam que havia um monge também, eles relatam como um monge, porque eles não tinham pleno conhecimento daquela situação, um monge barbudo de vestes marrom, que acenava a eles para outro lado. E eles respeitaram aquele homem, com medo de atingir. Ele falava: meu Deus, o que está acontecendo, né? E entra o mistério da levitação, o homem estava lá no céu, na frente de um avião. E ele desvia aqueles aviões da cidade de São Giovanni Rotondo, e eles bombardeiam mais em áreas de bosques, onde não tinha perigo algum de uma pessoa morrer. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, que veio como inspiração no meu coração nos dias atuais. Hoje nós estamos sofrendo um tormento terrível que é o coronavírus. E eu olho para a cidade de São Padre Pio, chega até a me arrepiar. Eu olho para San Giovanni Rotondo, não tem nenhum caso nem suspeito. Meu Deus do céu. Não tem nenhum caso nem suspeito de coronavírus por lá. Tamanha era a vida de santidade daquele homem. Assim como São João Maria Vianney pisou na cidade de Ars, e o povo relata. Santificou a cidade de Ars. O povo relata até hoje que sente cheiro de santidade na cidade de Ars. Assim é com São Padre Pio e São Giovanni Rotondo. Assim, não tem poder sobre aquela cidade por conta da vida santa que aquele homem levou. Nem as pragas e nem as pestes. Nem as pragas e nem as pestes. Nem as epidemias. Nem as epidemias, nada. Meu Deus do céu. Nada pode atingir aquela cidade. E depois os homens foram visitar São Padre Pio, inclusive tem uma foto, né? Aqueles soldados foram visitar Padre Pio, porque eles reconheceram também através de uma foto. Através de uma foto, tem a foto dele, você acha facilmente. Tem a foto deles. Aqueles soldados chegam na sacristia e Padre Pio está ali conversando com outros padres. E aí Padre Pio olha para aqueles homens e fala para ele: eram vocês que queriam destruir a minha cidade, né? Meu Deus do céu. Ele fala dessa maneira, desse jeito: eram vocês que queriam destruir a minha cidade. Aqueles homens são convertidos todos. Era protestante. Todos eram, a maioria era protestante, né? Outros não tinham religião, eram hereges. Né? E todos eles são convertidos por Padre Pio, pela intercessão ao catolicismo. Ao catolicismo, Isso aconteceu na Idade Média ou nos nossos tempos? Nos nossos tempos, século XX. Meu tá aí, Deus, gente. durante a Segunda Guerra Mundial. Um padre. Hoje nós podemos usar até a palavra que o Senhor usou de João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Um profeta? Digo-vos, mais do que um profeta. O que nós estamos vendo aqui? Um profeta? Sim, mais do que um profeta. Um sacerdote, gente. Qual o nível de intimidade de Padre Pio com o seu anjo da guarda, irmão? Fala para nós. O nível de intimidade de São Padre Pio com o seu anjo da guarda era algo de conversar face a face. Ele tinha o seu anjo da guarda como se fosse o seu melhor amigo. Era realmente o melhor amigo dele. Ele conseguia conversar, ele sabia o nome desde criança, né? Ele tinha intimidade, era o anjo da guarda dele quem o protegia das insídias do demônio. Tudo aquilo que o demônio armava, o anjo dele protegia ele, né? Para que ele não pudesse vir a falecer, para que ele não viesse a perecer, né? O anjo da guarda dele tinha esse poder. E um anjo que ele tinha enorme devoção era São Miguel Arcanjo. Tanto é que a cidade de São Giovanni Rotondo fica próxima a outra cidade que São Miguel apareceu, na gruta do Monte Gargano. E muitas das vezes as pessoas eram atendidas em confissão, recebiam o sacramento da penitência, né, recebiam a absolvição, e como penitência o Padre Pio falava: subam ao Monte Gargano e façam uma prece a São Miguel Arcanjo, porque ele era devotíssimo de São Miguel. Tanto é que alguns relatos vão dizer que ele andava com uma pedrinha do Monte Gargano também, porque São Miguel, quando aparece lá, ele fala: todos aqueles que andarem com uma pedra, ele pisou na pedra, e hoje é uma relíquia, né, de São Miguel,
ele pisou, ele tocou naquela pedra e fala: todos aqueles que andarem com um fragmento terão a minha especialíssima proteção. Então São Padre Pio tinha essa devoção ao seu anjo da guarda, a São Miguel Arcanjo, era algo fervoroso. E muitas das vezes nós não rezamos nem aquela oração simples, que foi a primeira que eu aprendi pela minha mãe. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. É uma oração eficaz, é uma oração onde nós clamamos o nosso anjo da guarda. Simples, não demora nem um minuto para você fazer, segundos, coisas de segundos. E nós deixamos essa oração de lado. Então é necessário que, a exemplo de São Padre Pio, nós retornemos aí a nossa devoção ao nosso anjo da guarda. As obras do Padre Pio. Vamos às obras de Padre Pio. São Padre Pio ele fundou diversos grupos de oração, foram inúmeros. Os grupos de oração como eram? Eram pessoas que se reuniam para poder rezar o Santo Rosário, para poder fazer outras orações devocionais, diversas orações. Esses grupos se reuniam diversas vezes durante a semana com esse propósito de rezar. Outra obra de São Padre Pio é a Casa Alívio dos Sofrimentos, que é o hospital fundado por São Padre Pio. 10 anos para construir. 10 anos para construir esse hospital. Está lá até hoje. E está lá até hoje, e é um dos maiores hospitais da Europa. Da Europa toda, é um dos maiores hospitais, onde atende grandes números de pessoas. E detalhe, as pessoas que estão lá, em fase terminal, principalmente as pessoas que estão desenganadas pelos médicos, são curadas e dizem que vem São Padre Pio andando nos corredores, indo até as UTIs e curando. São relatos de pessoas que são curadas, são relatos também de enfermeiros, de médicos que veem São Padre Pio andando pela sua obra dentro do hospital, e quando ele vai fundar isso, ele vê uma enorme dificuldade. Por quê? Porque São Padre Pio não tinha dinheiro, ele vivia da providência, era um homem que vivia a pobreza de São Francisco de Assis, e é aí que ele vai falar: Nossa Senhora abre os corações, mas também abre as carteiras. Nossa Senhora provê tudo. Nossa Senhora é providente na hora que nós mais necessitamos. Então ele funda, num trabalho árduo, difícil, de muita oração, ele funda essa casa do alívio do sofrimento. Há muitas conversões até os dias de hoje, há muitas curas que acontecem pelas mãos dos médicos, por intercessão de São Padre Pio, mas também por ele, indo lá, ele mesmo, e curando. A presença dele. A presença real de São Padre Pio lá no meio deles. Deus do céu. Outra pergunta, que nós já estamos quase chegando no final. As almas do purgatório apareciam para o Padre Pio? As almas do purgatório vinham pedir auxílio ao Padre Pio. São Padre Pio ele rezava a missa, celebrava a missa todos os dias, e a principal intenção, uma das principais, era pelas almas do purgatório. Ele era devoto das almas do purgatório, ele tinha esse grande apreço, ele tinha esse enorme amor pelas almas do purgatório, e muitas das vezes Deus permitia que essas almas viessem até ele. Um dos relatos é de um monge, de um religioso, que cuidava da paróquia. Ele ia lá e limpava, ele cuidava das plantas que adornavam o altar. Porém, esse sacerdote, esse frade, ele fazia uma coisa: quando ele passava na frente do sacrário, ele não fazia a reverência, e por conta disso ele foi para o purgatório, por não fazer a reverência a Jesus no Santíssimo Sacramento. Então esse monge aparece a São Padre Pio, pedindo as orações, a intercessão de São Padre Pio, para que ele celebrasse uma missa pela alma dele, porque ele seria liberto do purgatório. E assim São Padre Pio fez. São Padre Pio celebrou a missa e ele foi liberto do purgatório. Por diversas vezes, inúmeras vezes, os frades estavam comendo na mesa do convento. São Padre Pio se levantava e se dirigia até o portão. E ali ficava conversando, batendo papo, e os frades ficavam loucos, falavam assim: meu Deus, esse homem está caducando, está ficando velho, está conversando com ninguém, não tem ninguém lá. E quando o Padre Pio voltava, os frades perguntavam, falavam assim: com quem o senhor estava falando? E ele falava na maior naturalidade: eu estava conversando com duas almas que saíram do purgatório e estavam indo para o céu pela missa que eu celebrei. Então elas passaram por aqui para me agradecer. Veja só que tremendo, as almas apareciam a São Padre Pio por permissão de Deus para pedir oração, para pedir orações para ele. Isso acontecia um pouquinho também com Santa Faustina, Também. Apareceu as almas do purgatório, apareceram a vários santos pedindo a oração deles. Porque nós que estamos aqui na terra,
nós podemos rezar e as nossas orações são ouvidas, né, no céu. Porém, lá no purgatório não é possível que eles rezem, não é possível que eles façam bem para a alma deles, né? Então nós temos que fazer isso por eles, eles são dependentes de nós, por isso que nós devemos rezar pelas almas do purgatório, né? E nós obtemos muitas graças. Santa Catarina de Sena, se eu não me engano, era uma mulher que era devotíssima às almas do purgatório, e ela não pedia graça aos santos, né? Ela não pedia graça aí para grandes santos da igreja, né? Que muitas vezes as pessoas pedem, não. Ela pedia para as almas do purgatório. Esquecia dela. Ela pedia para as almas do purgatório, para que elas fossem libertas, e depois ela pedia graças às almas do purgatório também. Por quê? Quando as almas saíam do purgatório e iam para o céu, as almas, né, ela teve a revelação que as almas se sentiam com o desejo de retribuir. Então, quando as almas chegavam ao céu, tinham, né, encontro com Deus e tinham o poder de interceder, intercediam pela vida dela. Passavam então, a ser intercessores. Passavam a ser intercessores da vida dela. Meu Deus do céu. Vamos para a penúltima pergunta. Os inúmeros milagres do Padre Pio. Eu separei muitos milagres de São Padre Pio. Eu estava até falando com o Mauro, né, quando a gente foi conversar a respeito da live. Eu falei assim, irmão, dá para selecionar só milagre, cura de câncer, milagre de ressurreição de criança, cura de perna de idoso que está lá, que vai ter que amputar, dá para dividir, né? Um dos relatos é muito conhecido, que é uma mãe que estava com câncer, né? Os milagres de São Padre Pio são inúmeros, inúmeros. No Brasil tem muitos e muitos, eu conheço muitas pessoas que estão próximas de mim que receberam milagres, receberam bênçãos de São Padre Pio. Depois eu vou falar até de algumas experiências que eu tive, algumas graças que eu recebi, graças que muitas vezes nós fomos assim, meu Deus, que graça banal, né? Que coisinha simples, mas ele intercede até nas coisas simples, por cada um de nós. Voltando ao milagre, havia uma mãe que estava com câncer, e ela ouviu falar de Padre Pio, ouviu falar desse santo que estava realizando milagres, e ela falou para o marido dela, nós vamos a San Giovanni Rotondo, eu não quero nem com a intenção de receber a graça, eu quero somente me confessar com ele. E ele falou, eu vou com você, porém eu vou ficar do lado de fora. Então foi a mulher que havia um câncer maligno, que estava com um tempo de vida para morrer, né? Estava desacreditado dos médicos, foi o marido dela, e foi também o filho deles, uma criança pequena. A mulher chegou até lá, o marido fez como havia dito, ficou na porta, né, do lado de fora, e entrou a mãe e a criança. A mãe se prostrou ali, começou a se confessar, a chorar os seus pecados, a se confessar com São Padre Pio. Porém, São Padre Pio dirigiu o olhar para a criança e falou assim, vai lá e chama o meu pai, fala que eu estou chamando. A criança vai até o pai e diz, papai, Padre Pio está te chamando. Nesse momento o pai começa a chorar. Ele mal consegue andar de tanto que ele chorava, porque aquela criança era surda e muda. Aquela criança ouviu o Padre Pio falando com ela e falou com o pai. Naquele momento, naquele dia, o pai foi convertido, a criança foi curada da surdez e da mudez, que ela não conseguia nem ouvir nem falar, e a mãe também foi curada do câncer. São 3 milagres. Uma família. Em uma família. A família inteira foi restaurada, foi curada por São Padre Pio, pela intercessão de São Padre Pio. Um outro milagre simples de São Padre Pio é da carta de uma filha espiritual. Ele dirigiu uma carta à sua filha espiritual, e essa filha, ela estava com tanto desejo de ler que ela foi lendo no caminho a carta. Então, no momento que ela estava lendo, a carta voou. E aquele vento estava muito forte, a carta começou a voar, até que a carta parou do nada. A carta simplesmente parou. Ela pegou a carta, embrulhou, guardou e depois veio com calma em sua casa. E na primeira vez que ela viu o Padre Pio falou, cuidado da próxima vez, filha. Se eu não tivesse pisado naquela carta, ela havia se perdido. Então é mais um relato de bilocação, porque ele era vivo. E ele estava presente lá, e aquele que pisou, colocou seu pé na carta, para que a filha espiritual dele pudesse pegar e ler o que ele havia dito para ela, as direções que ele havia de dar para ela. Fala do milagre do bebezinho ressuscitado que nós estamos. Do bebezinho ressuscitado? É o bebezinho ressuscitado do trem. Né? Havia uma mãe que ela estava no hospital,
e o seu filho estava desacreditado pelos médicos. Até que ela desistiu e falou assim: eu vou tirar o meu filho do hospital, né, e vou levar ele para São Padre Pio, porque com certeza Padre Pio vai curar o meu filho. E ela pegou, colocou o seu filho no trem, e o seu filho foi agonizando, porque ele realmente estava muito ruim. E aquela mulher, né, viu o seu filho falecer durante a viagem a San Giovanni Rotondo. Um bebê. Um bebê. Era uma criancinha. Aquela mulher, para não parar a viagem do trem que não tinha como, e a viagem era um pouco distante, ela colocou o bebê dentro da mala. Morto. Estava morto e colocou o bebê dentro da mala, aquelas malas de plástico. Ou seja, se o bebê não estava morto, ele morreu, porque ela morreu asfixiada, né? Porque realmente ali ele estava totalmente sufocado. Um ato de fé. Colocou e prosseguiu a sua viagem. Ela chegou até São Padre Pio, né? E retirou o cadáver da criança. E detalhe que São Padre Pio nesse dia, ele estava com um médico do lado. Um companheiro médico dele estava do lado dele. Providência. E presenciou toda aquela cena. Constatar um milagre. Exatamente. Aquela mulher pegou seu filho, deu nos braços de Padre Pio, e Padre Pio começa a chorar, lágrimas de compulsão, começa a chorar sobre aquela criança, né? Assim como fez quando foi ressuscitar Lázaro, né? Jesus começa a chorar. Foi o mesmo ato. Padre Pio também chora e pede a intercessão, pede para que Deus viesse a ressuscitar. E realmente a criança ressuscitou nos braços de São Padre Pio. Aquele médico presenciou e constatou, falou: seria impossível. Impossível essa criança. Se essa criança não tivesse morrido realmente dentro do trem, ela teria morrido dentro da mala, sufocada. Isso é na Idade Média ou nos nossos tempos? Nos nossos tempos atuais, século XX, mais próximos do que nós imaginamos. A última pergunta para a gente encerrar a live. Nós passamos de 1 hora. Ficaríamos aqui umas 3 horas. Tem conteúdo para falar 3 horas. O corpo incorrupto do Padre Pio. O corpo incorrupto do Padre Pio, na verdade, é uma polêmica nos dias atuais, né? Porém, eu vou falar segundo a igreja, segundo o que a igreja diz. Até hoje, a igreja nunca se pronunciou e declarou: o corpo de Padre Pio está ou não incorrupto. Tá? Não houve essa declaração. O corpo incorrupto de Padre Pio, que são espalhados por aí, né, são algo que é do povo. O povo espalhou. Quando São Padre Pio é exumado, quando ele é tirado do caixão, ele não estava totalmente decomposto, é fato isso. Tá? No seu rosto havia barba, havia bigode, só não havia o nariz e os olhos dele. Né? E depois, para baixo, nas suas pernas, já não tinha mais nada, estava totalmente decomposto. Então ele ficou com um tronco incorrupto. É por isso que ainda há algumas hipóteses, né, que é confirmado, isso é confirmado, que na cintura de Padre Pio bombeava sangue. Tá? Então aquela máscara que você vê no rosto de Padre Pio é uma máscara feita de silicone. A barba são fios da barba de São Padre Pio. É barba real dele. Tá? Porém ele não está naquele estado tão perfeito de incorrupção, podemos dizer assim. Né? Nós vemos aqui na nossa região o Monsenhor Ângelo Angione. Esse dia eu estava até fazendo uma reflexão acerca disso. Por que da cintura? José Bonifácio está bem próximo de Santo André do Rio Preto. O Monsenhor Ângelo Angione, eu tenho devoção por ele, um grande amor mesmo. E ele tem o seu coração incorrupto. E eu fazia uma meditação acerca disso. Por que o coração dele? Primeiro, porque ele tinha um coração bom e um coração generoso. E segundo, porque ele era devotíssimo do Imaculado Coração de Maria. Tanto é que todas as suas obras carregavam o nome do Imaculado Coração de Maria. O seu colégio, a sua obra, carregava o Imaculado Coração de Maria. Então, o coração dele foi preservado. Eu olho para Santo Antônio de Pádua, um dos maiores pregadores da igreja, e eu vejo que a língua dele ficou incorrupta. Né? Por que a língua dele ficou incorrupta? Porque ele foi um pregador, ele converteu muitas almas através da sua pregação. Eu olho para São Padre Pio e por que a cintura dele bombeava sangue? Por que na cintura de Padre Pio ainda havia sinais de vida? Ele estava vivo ali na cintura. Porque ele honrou os 3 votos dele. Os 3 votos franciscanos de castidade, onde vai o cordão? Que onde vai o cordão. Que ali carrega os 3 nós. Da castidade, da pobreza. Ele honrou esses 3 votos que ele fez.
né, da pureza, da obediência principalmente. São os 3 votos: obediência, castidade e pobreza. Ele foi um homem casto, permaneceu virgem até o seu último dia de vida. Ele também foi um homem extremamente obediente, principalmente nos momentos de tribulação e de perseguição. Ele permaneceu obediente, e ele também foi um homem despojado, onde ele não tinha luxo. Ele era um homem pobre. Ele é um homem que viveu a pobreza. Viveu a pobreza. A pobreza do Cristo. A pobreza do Cristo. Não tinha onde repousar a cabeça. Não tinha onde repousar a cabeça. É o franciscano, meu irmão. Amém? Muito obrigado por você ter ficado até agora. Compartilhe para que as pessoas possam assistir essa live. Muito edificante. Valeu muito mais do que uma oração, né? Do que a gente fazer um cenário de oração aqui. Faça a novena do Padre Pio, tá bom? Para encerrar, 3 minutos. Eu quero mostrar a nossa camiseta, a camiseta da fraternidade. É linda, segura aí, irmão. Ajuda, meu irmão. Ó, esse brasão foi criado por nós. Olha lá. Ele foi inspirado na medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, o Sagrado Coração, o Imaculado Coração, o nome da fraternidade, o M com a cruz, no meio da cruz o símbolo da Eucaristia, as 12 estrelas, as 12 estrelas que coroam Nossa Senhora. Então é toda simbólica a camiseta da fraternidade, o nosso brasão. Na manga direita você vai ver a Bíblia com a espada representando uma coluna da igreja, que é Paulo Apóstolo, e na manga esquerda você vai ver a cruz com a chave representando São Pedro. As 2 colunas da igreja que está nos braços, e nas costas você vai ver aí o M de Maria com a cruz, apostolado do Santo Rosário e da Divina Misericórdia. Nós vendemos esta camiseta. Nós nunca tivemos camisetas sobrando para vender. Hoje, graças a Deus, nós estamos numa fase de forjamento da fraternidade. Nós vivemos da providência, irmão. Tá? E hoje nós temos todos os tamanhos da camiseta da fraternidade para vender. Se você se interessou, entre em contato, tá bom? A gente vai deixar o WhatsApp nos comentários. Procura lá. Na página também tem. Na página também tem o WhatsApp na página. Procura lá o número e você consegue comprar e vai ajudar a gente. Tá bom? E você já vê o preço também. Deus te abençoe. Vamos encerrar então traçando sobre nós o sinal da cruz. Olhe para a relíquia do Padre Pio, está aqui. Peça a intercessão dele. Eu trouxe este outro relicário aqui, que aqui está um fragmento da pedra onde São Miguel Arcanjo tocou com os seus pés. Estivemos e continuaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva São Padre Pio!